Descobertas arqueológicas no Templo Hebreu. Voltemos agora aos mosteiros de Cito e Clairvaux com Estevão Harding e São Bernardo. O mosteiro de Clairvaux foi construído em terras doadas em 1090 por um nobre chamado Hugo de Champagne, que fica na região de Champagne na França, portanto ele era íntimo de São Bernardo. São Bernardo foi abade de Clairvaux de 1115 a 1128. No início de seu priorado, São Bernardo e Estevão Harding tiveram acesso a textos escritos em hebraico antigo que foram encontrados em Jerusalém pelos primeiros cruzados, que eram formados em sua maioria por franceses que depois retornaram aos seus locais de origem, inclusive da região de Champagne, que trouxeram as relíquias e as entregaram aos abades que tinham encontrado. Sem saber ler o conteúdo, os dois abades entraram em contato com rabinos que viviam na região e pedem para que façam as transcrições do texto para o francês. Embora isso seja um fato histórico, ninguém sabe sobre o conteúdo de tais documentos. Conjectura-se, no entanto, que se tratava de informações preciosas existentes no templo, principalmente de objetos e artigos que não teriam sido saqueados por ocasião da destruição do templo pelos romanos, pois podiam ser mapas do que poderia estar sob as fundações da edificação, em catacumbas, porões, passagens, a guardar os tesouros dos hebreus. Tão logo se tem a revelação do conteúdo desses documentos, São Bernardo, apoiado por Hugo de Champagne, arregimenta um grupo de cavaleiros composto por Hugo de Payen e mais 8 acompanhantes, para empreenderem a viagem a Jerusalém. O grupo chegou em Jerusalém em 1118, sendo recepcionados agora pelo rei franco Balduíno II, que oferece o espaço ao lado do templo de Al-Aqsa para que assentassem o acampamento. Nasce assim a Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo do Rei Salomão, ou Cavaleiros do Templo, ou simplesmente Templários. A ordem permaneceu durante 9 anos no local, confinada aos 9 membros, promovendo escavações nessa região à procura de algo de grande valor, mas que nunca foi revelado. O que seria? A Arca da Aliança? O Santo Graal? Ou as riquezas dos fenícios, como os seus segredos das navegações e das rotas já conhecidas? O nascimento da ordem. Nada se sabe o que encontraram, mas é interessante observar que, assim como os fenícios, os futuros templários se tornariam do nada em exímios navegadores, possuidores de grandes frotas. Coincidências? Depois dos 9 anos eles voltaram à Europa e São Bernardo redige os capítulos, que vem a ser o regimento disciplinar dos templários, e é ele quem articula junto ao Papa para legitimar como ordem estabelecida, sendo a mesma oficialmente reconhecida pelo Concílio de Troyes em 13 de janeiro de 1128, com o apoio do Papa Honório II e o patrocínio de São Bernardo. Posteriormente pela Bula Papal Omnidatum Optimum, emitida em 29 de março de 1139 pelo Papa Inocêncio II, a ordem foi reconhecida oficialmente e ganhou isenções e privilégios, dentre os quais o de que seu líder teria o direito de se comunicar diretamente com o Papa e também o direito de construir seus próprios templos e neles serem enterrados. Os templários, a partir daí, passam a ter grande poder dentro da Igreja e nas cruzadas, assim como junto aos papas, tendo assento nos diferentes concílios realizados. Existiram 8 cruzadas e eles praticamente participaram de todas, exceto da 4ª cruzada, que foi uma cruzada financiada por Enrico Dandolo, doge de Veneza, tendo se desviado do caminho, não chegando à Terra Santa, pois seus objetivos parecem que não foram nada nobres na medida em que eles saquearam Constantinopla, após já terem arrasado a cidade também católica de Zara, na Croácia. A ordem se estabeleceu como uma estrutura forte, e por apenas obedecer diretamente ao Papa, era independente. A estrutura tinha a seguinte configuração: o grão-mestre com obediência direta ao Papa, no segundo nível os comendadores, tinha uma classe dos cavaleiros e outra de clérigos, com bispos, sacerdotes, diáconos e 2 classes de servidores. Servidores militares, constituídos por sargentos e soldados, e servidores de ofício, os artífices e pessoal de apoio. Eles dão nomes latinos, frater servientes armigeriam e frater servientes officii. As classes dos cavaleiros, assim como os clérigos, eram constituídas por nobres. Todos os integrantes faziam votos de obediência ao grão-mestre e ao Papa, de castidade e de pobreza. Esses foram os templários e não eram somente os cavaleiros. Os cavaleiros é o que há de mais visível na ordem e o mais importante, pois tudo girava em torno dos cavaleiros. Todos os membros da ordem faziam os 3 votos e isso garantia que a estrutura se tornasse monolítica. Eles não deviam satisfação a mais ninguém que não fossem ao grão-mestre e ao Papa, pois as regras e os capítulos internos asseguravam isso. Para os papas era uma garantia de que podia contar com uma classe armada fiel para defendê-los.
O sigilo e os mistérios que envolviam a ordem sugerem que ela funcionava como uma escola de iniciação, onde os segredos eram compartilhados de acordo com os níveis e graduação de cada membro. Não se sabe muito bem, pois tudo era revestido por segredos, como uma escola iniciática de mistérios. Mas pelas obras realizadas pela ordem, dá para se ter uma tênue ideia do que eles poderiam saber, pois, como construtores, eles edificaram na Europa as catedrais góticas, repletas de simbolismo esotérico, absorvidas pela interação que tiveram, não só junto ao templo, como também de todo o conhecimento egípcio e grego que ainda se mantivera reservado. As catedrais se baseiam na geometria sagrada e cumprem uma função de fazer a conexão com o divino, sendo análogas aos templos sagrados do Antigo Egito ou do hebreu em termos de convergência de energias. Essa classe de construtores se organizavam em guildas, com mestres, oficiais e aprendizes, que tinham salvo-conduto, e, portanto, gozavam da liberdade para transitarem entre reinos sem serem molestados, constituindo-se posteriormente no modelo a inspirar a constituição formal da maçonaria, conforme veremos adiante. A ordem se tornou poderosa, pois a principal função era alimentada pela guerra, protegendo cidades e interesses na Terra Santa, o que rendiam frutos econômicos, por financiamentos e pilhagens. Os templários se instalam com sedes e castelos por toda a região da Palestina, assim como por toda a Europa, sendo financiados por recursos vindos de doações da nobreza, de terras e valores e das transações financeiras, já que se tornariam fiéis depositários de valores de terceiros, protegendo-os como bancos. Letras de câmbios ou notas promissórias são instrumentos criados pelos templários, pois eles recebiam valores das pessoas que necessitavam ir ou enviar recursos de um local para outro, e como portar valores era por demais arriscado, os viajantes os entregavam aos templários. Assim, os templários mantinham em seus cofres os valores até serem resgatados nos locais de destino pela apresentação dos títulos. Naturalmente eles cobravam uma taxa de operação, que viria a se constituir em juros, o que os transformou em agentes financeiros e banqueiros. Como já mencionei, os templários tiveram assentos em concílios, tendo participado no de Latrão e de Lyon, por exemplo, com o poder de influenciar decisões. Eles detinham domínio, não só sobre recursos materiais como em espécie. Os cofres dos templários eram realmente abastados por recursos próprios e de terceiros e por isso foram acusados de serem egoístas. Eles não eram avaros. Eles tinham obras assistenciais de ajuda aos pobres. Mas é pela sua fama de riqueza e poder é que a ordem iria ser destruída.